Bem, e aí, tudo bem? Eu queria te falar um pouco sobre a harmonia da razão divina, conceituada pela Bíblia e o conhecimento que tem nela, e a graça natural que vem da oração. Essas são coisas muito boas e não podem caminhar sozinhas. Bem, esse é o conceito para você poder seguir uma vida cristã, seguir uma vida com Deus. Quando você entender esses conceitos, vai ficar muito mais fácil de você prosseguir. E sabendo disso, nós vamos entrar em alguns conceitos interessantes sobre o que acontece se uma pessoa só tiver graça, ou o que acontece se a pessoa tiver só razão. Muitos conceitos já foram explicados através da Bíblia, mas eu vou aprofundá-los um pouquinho mais aqui com vocês. Meu amigo, cara, o que é uma razão? A razão do conhecimento de Deus é o conhecimento que é nos concedido. O Evangelho, muitas pessoas dizem. Mas ok, o que é o Evangelho aqui, afinal? É o poder de Deus para a salvação. Ah, mas parece bem chato quando você ouve pela primeira vez. Nós temos várias regras e oposições e isso acaba sendo até bem autoritário, não é? Sim, foi muito ensinado para nós que isso é um tipo de lei e que nós devemos seguir, senão nós acarcamos com as consequências. Mas nunca nos foi imposto que esse evangelho não seria por autoridade. É claro, Deus é a autoridade suprema, mas a gente esquece muito de colocar o amor nesse evangelho, o amor verdadeiro de Deus. Não observamos para esse lado, não faz sentido. Mas como que nós conseguimos amor? Bem, Deus é o caminho, a verdade e a vida. Aí que entramos na naturalidade. A naturalidade divina é o estar em Cristo, receber do Espírito Santo. Ok, ok, beleza. Isso parece ser muito bom, mas o que isso traz de bom? Bem, isso é uma intimidade entre você e Deus, uma graça que Deus te dá como um presente. Um presente não por seus esforços ou porque você merece, mas sim porque ele te dá, não temos motivo. Hoje em dia as coisas estão cheias de motivos. Eu farei isso só porque disso, eu farei isso daqui só porque aquilo. Mas para Deus essas coisas são diferentes. Se você vai aprender mais a fundo que Deus não é nem um pouco parecido com nós, do que digo a nossa natureza comum. Mas a graça divina só consegue entrar em você a partir de quando você aceita ela, a partir de quando você aceita fazer aquilo que o Espírito te oferece. E fazer aquilo que o Espírito te oferece é fazer de acordo com o conhecimento divino, a razão de Deus, a Bíblia que ele nos foi concedida aqui, para que nos desse um direcionamento para nós ficarmos mais íntimos de Deus e amar e fazer tudo para Ele. Bem, na real isso é muito bom, mas parece um pouco chato, não? Parece que a gente vai estar nos excluindo e colocando nós num caráter totalmente santinho, né? Na real não, meu amigo. Porque quando você encontra Deus, você tem a verdadeira vida. Mas calma, você não vai se excluir. Deus, ele conhece suas limitações, ele conhece, você não vai mudar de identidade, mas você vai performar sua identidade para a vontade de Deus. Bem, o que isso significa na real? Na real que você vai ter sua identidade, você vai continuar sendo você, mas só que com um caráter divino, fazendo a vontade de Deus. Aquelas coisas ruins que você fazia, você não vai querer fazer mais, porque você ama Deus, você quer ficar com Ele. E essa é a transformação do Espírito. É quando você é batizado pelo Espírito Santo e o dom da fé se manifesta. Ou na verdade você é presenteado. Deus te dá o dom da fé. Ele é o que te faz querer ler a Bíblia. É Ele que te faz que você querer rezar. Sempre Ele. Nós não conseguimos seguir por nós mesmos. Aí que vem a diferença entre os discípulos de Jesus e João Batista, cara. Bem, eles estavam aprendendo com Cristo.
Mas João Batista já tinha aquela intimidade, aquela humildade cristã. Então eu vou pro deserto, só comer calanguinho e dá tudo certo, eu tenho intimidade. Não, cara. A humildade cristã é quando você reconhece que Deus faz todas essas coisas andarem. Como no livro de Jó, quando, por exemplo, ele, ele fala para ele faz aquela viagem virtual. É meio esquisito falar virtual hoje em dia, mas aquela viagem que ele mostra cada variável que está sendo totalmente controlada por Deus. E nossa razão está completamente longe de entender isso. Porque nós conseguimos entender poucas coisas, mas só que Deus junta todas essas variáveis. Então, quando aconteceu uma coisa ruim, foi por causa que Ele quis. Poderia acontecer algo pior se aquilo não tivesse acontecido. Aqui que eu entro, humildade. A humildade de Cristo é saber que Ele está no comando de tudo e que eu preciso dele. Nós todos precisamos de Deus. Mas por quê? Bem, o porquê vai ser definido por você. Mas aqueles que são muito íntimos de Deus não têm porquê de amar a Deus. Porque já perceberam como o amor de Deus funciona. E nós que estamos andando em águas rasas, só vamos conseguir saber essas coisas a partir de uma oração, de uma intimidade, da gente ficar juntinho com Deus. Como ele nos disse, fechai a porta do seu quarto e rezai e entre no seu íntimo. Ele fala isso para nós termos uma intimidade, uma atenção reservada para Deus em algum momento do nosso dia, porque isso é necessário. Eu faço isso. Eu faço isso todos os dias porque eu preciso e também faço isso porque eu amo a Deus. Não vai ser sempre que nós vamos estar com vontade de fazer isso, mas nós precisamos fazer isso porque Ele é a vida. E esse mundo está cheio de maldade, de frustrações, de medos e de morte. Mas quando nós entramos numa oração íntima com Deus, é como se nós pegássemos essa fonte da vida e Cristo nos ensinasse, sem falar nada. Como se Cristo nos ensinasse lá, colocar, tipo, na sua memória lá. Agora você vai fazer isso porque você me ama. Isso é uma transformação do homem velho que fazia coisas ruins, que entrava em vícios, que tinha medos, para um homem completamente novo que faz todas as coisas por amor a Deus. Então eu te falo, o que eu preciso mais? Ter a razão, a Bíblia, ou orar em meu íntimo, que nos dá a graça de Deus? Bem, eu vou falar a mesma coisa que eu já ouvi de uma pregação. É a mesma coisa do que falar para um pássaro. Que asa eu vou usar? Porque essas coisas caminham inteiramente juntas. Não tem como separar uma da outra. Ou, hoje eu vou escolher isso e amanhã eu vou pegar um pouco da graça. É um pouco de tudo, é um pouco dos dois em cada dia. E toda essa roda e todo esse ritmo entre razão e graça sendo movidos pelo amor voluntário a Deus. Essa, essa é a verdade que Deus nos dá aqui hoje, galera. Muito obrigado por ter vindo ver esse vídeo, e é o meu primeiro. E valeu.